Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e seja muito bem-vindo à nossa aula de transitividade verbal. Essa é a parte 3 da nossa aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é muito, mas muito importante que você assista, porque eu já dei várias dicas sobre os verbos de ligação, verbos intransitivos, falei também sobre os verbos transitivos diretos e nessa aula eu quero te dar algumas dicas sobre os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Só que, antes de qualquer coisa, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as novas aulas e não se esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante porque é por meio dele que eu sei que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, ok? Então vamos para a nossa aula direto ao ponto. Nós temos aqui os verbos transitivos indiretos. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele verbo que vai pedir um complemento com uma preposição obrigatória. Lembre-se de que na aula passada eu falei que o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento, porém esse complemento não tem preposição. Porém, no verbo transitivo indireto, esse verbo ele vai pedir um complemento com uma preposição obrigatória, ok? Vamos ver alguns exemplos. Letra A, concordei com todas as sugestões. Ora, verbo concordar. Quem concorda, concorda alguma coisa? Não. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Este com aqui é nada mais, nada menos do que uma preposição. Essa preposição é obrigatória. Veja que se eu retirar essa preposição, a frase não fica legal. Vamos fazer a leitura. Concordei todas as sugestões. É óbvio que essa frase está faltando alguma coisa para que ela fique bem melhor, ou seja, ela fique correta. Então, o que a gente viu aqui? Que essa preposição, ela é obrigatória. Logo, quando eu falo concordei, eu tenho que obrigatoriamente dizer qual é o complemento, ou seja, eu concordei com o que ou com quem, e além disso, eu preciso obrigatoriamente levar essa preposição, inserir essa preposição dentro do meu complemento. Isso significa que o verbo concordar é transitivo indireto, porque quando a gente diz concordei, obviamente, as pessoas vão perguntar, você concordou com o quê? Ou com quem? Então, se esse verbo não é autossuficiente, ele é um verbo transitivo. E como ele pede um complemento com preposição obrigatória, ele é transitivo indireto. E qual é o nome desse elemento aqui que vai ajudar o verbo a ter um sentido completo? Ele é chamado de objeto indireto. Então, resumindo, o objeto indireto é aquele complemento com preposição obrigatória. Não se esqueça desse ponto. Isso aqui é a base para você, por exemplo, estudar regência com muito mais segurança. Também é estudar o emprego do acento indicativo de crase sem pestanejar, ou seja, sem ter qualquer tipo de dúvida. Tudo começa pela transitividade dos verbos, ok? Isso aqui é um assunto base para você entender outros assuntos gramaticais. Vejamos a letra B de bola. Preciso de apoio na reunião. Ora, se eu simplesmente falasse assim, ó, preciso. Quando eu falo só preciso, naturalmente vai surgir uma interrogação. Você precisa de quê? Se surge essa pergunta, significa que este verbo não é autossuficiente, ou seja, ele não tem sentido completo. Logo, ele é um verbo transitivo, como nós vimos na aula passada. E esse verbo, além dele ser transitivo, ele vai precisar de um complemento com uma preposição obrigatória. Veja que eu preciso de quê? De apoio. Então, de apoio completa o sentido do verbo transitivo. Existe aqui a preposição de, que é obrigatória, porque eu também não posso dizer preciso apoio na reunião. Isso não está correto do ponto de vista gramatical. Eu preciso inserir obrigatoriamente a preposição de. Se eu preciso de um complemento com preposição obrigatória, este verbo é chamado de transitivo indireto. E o de apoio é o complemento com uma
preposição obrigatória. Ele é, portanto, chamado gramaticalmente de objeto indireto, ok? É dessa maneira que você vai pensar na hora que você for fazer os seus exercícios, resolver as questões, fazer uma prova, escrever também uma redação, porque se você empregar a preposição incorreta, você pode ter problema em relação à regência, em relação ao emprego do acento indicativo de crase, tudo bem? Então isso aqui é extremamente importante. Agora vamos para a terceira e última classificação dos verbos transitivos. Esses verbos também podem ser transitivos diretos e indiretos. E nessa altura do campeonato, você já sabe que um verbo transitivo direto e indireto, por dedução, por aquilo que nós já estudamos até esse momento, é um verbo que vai exigir dois complementos. Um sem a preposição, que é aqui, ó, o transitivo direto, e o outro com preposição obrigatória, que é o transitivo indireto, como nós vimos anteriormente. Então aqui nós vamos ter obrigatoriamente dois complementos. Vamos analisar isso nos exemplos. Veja, digamos que eu fale simplesmente entregou. Ora, naturalmente, a primeira coisa que você vai se perguntar é: entregou o quê? É a primeira coisa. E depois vem: a quem você entregou? Então eu tenho esses dois complementos atrelados a um único verbo. Como esse verbo não é autossuficiente, ele é um verbo transitivo, ok? Agora, esse verbo, ele pede um complemento sem preposição, entregou o quê? Os documentos. Então, os documentos é o complemento sem preposição e, além disso, ele também pede um outro complemento, um complemento com preposição. A quem? Aos pais. Perceba que a preposição está aqui, ó, preposição a. O artigo definido masculino plural, os, que está determinando o substantivo pais. Então, aqui nós temos um complemento sem preposição, é chamado de objeto direto. E o complemento com preposição obrigatória é chamado de objeto indireto. Logo, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele tem dois complementos. Um, sem preposição e um outro com preposição. É muito simples e muito prático depois que você entende a natureza da transitividade verbal, você entende que o verbo vai pedir um complemento, dependendo do tipo de complemento, ele tem uma transitividade, quando ele não pede um complemento, ele tem uma transitividade diferente, ok? É por isso que eu decidi fazer essa aula, porque eu vejo que tem muita gente que acaba errando regência, acaba errando crase, acaba errando também a análise sintática, porque muitas vezes não tem essa teoria base solidificada. É por isso que eu estou fazendo essa aula bem passo a passo, explicando tintim por tintim, para você eliminar de uma vez por todas as dúvidas sobre esse assunto. Agora vejamos a letra B de bola. Dei um presente à minha mãe. Deixe-me subir aqui um pouquinho essa seta. Bom, quem dá alguma coisa a alguém. Logo, nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Esse alguma coisa aqui está expresso pelo segmento um presente. Como não existe aqui uma preposição, lembrando, é apenas um artigo indefinido, se não tem uma preposição, é um objeto direto. E aqui nós temos a preposição obrigatória. Logo, nós estamos diante de um objeto indireto. Não sei se você percebeu, mas aqui existe o acento grave indicativo de crase. É óbvio, esse acento é facultativo, mas para você entender por que surgiu esse acento, nós temos aqui o a, que é uma exigência do verbo dar, ou seja, quem dá alguma coisa a alguém. Por isso aqui é a preposição obrigatória que eu havia falado anteriormente. Este aqui é o artigo determinando o nome mãe. Então, nós temos aqui a sequência objeto direto e depois objeto indireto. Logo, o verbo é chamado de transitivo direto e indireto, tudo bem? Bom, com essa aula, passo a passo, nós finalizamos a categoria dos verbos
transitivos. Então, nós cobrimos até esse momento o verbo de ligação, que eu expliquei detalhadamente lá na primeira aula. Na segunda aula, eu falei sobre os verbos de ação, falamos sobre os verbos intransitivos e também sobre o verbo transitivo direto. E na aula de hoje, nós fechamos essa sequência e eu expliquei para você passo a passo o que é um verbo transitivo indireto e o que é um verbo transitivo direto e indireto. E para que essa sequência de aulas fique bastante completa, na nossa próxima aula eu vou falar sobre os verbos transobjetivos. Se você nunca ouviu falar nesse nome, se prepare, porque na próxima aula eu vou te mostrar isso de uma maneira muito simples, muito prática e muito objetiva. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo e na próxima aula vamos falar sobre os verbos transobjetivos. Um abraço, boa semana e até lá. Tchau, tchau.